dele. Ao se juntar aos cubistas como Picasso e Braque, Léger foi mais além, incorporou a cultura visual da metrópole à pintura. A experiência pessoal que mais marcou o pintor foi o período nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Se o cubismo quis chocar na distorção da forma humana, o que o jovem Léger viu em combate dispensava qualquer escola de pintura. O humor impassível foi um recurso do pintor ao visitar as novas tendências. Caroline Lentner. Marcel Duchamp se apropriou dos objetos para denunciar uma exaustão da pintura, mas Léger reapresentou os mesmos objetos com toda a ousadia do óleo na tela. O que ele fez foi ao mesmo tempo um assalto à pintura e uma defesa. Léger disse aos incrédulos que a pintura era capaz de tratar de qualquer coisa oferecida pela modernidade. Um outro exemplo da obra como cenário da luta entre movimentos é a série célebre chamada O Contraste das Formas, de 1913. A curadora aponta nesta série o confronto da abstração com a representação. Naquele ano, ele quase só fazia pintura abstrata, diz ela, mas os círculos e os triângulos parecem querer se tornar coisas. No ano seguinte, Léger pegou a mesma técnica e nos deu figuras que pedem para ser abstrações. Uma das noções que Caroline Lentner espera ver desmentida nesta retrospectiva é sobre a superficialidade das figuras humanas que habitam a pintura de Léger. Não há individualidade, não há tentativa de fazer descrição psicológica. Léger estava convencido. O que importa não é o sujeito, mas sim a forma como ele é tratado. Sujeito e objeto são temas que podem trocar de lugar. Mas ela vê nos homens e mulheres de Léger uma tentativa mais profunda de indagar o que significa ser humano, ao mesmo tempo em que a dúvida é cheia de humor. Existe algo cômico em ter um corpo. Léger nos obriga a olhar para o nosso. Além das 56 pinturas expostas no museu, há 24 desenhos lembrando que o francês de mãos enormes dominou esta arte com uma delicadeza raramente encontrada entre os modernistas. Foi talvez o esquerdismo de Fernand Léger que mais contribuiu para o atraso no exame desta obra. Ele era membro do Partido Comunista Francês com simpatia pelo realismo socialista. Caroline Lentner acha que na briga entre o artista e o ideólogo, a pintura saiu ganhando. Ela lembra que Léger foi atacado por colegas da esquerda que exigiam dele um esforço para se comunicar com as massas. A reação de Léger, o utópico, era dizer que as massas não precisavam de condescendência. No final, as massas parecem ter dispensado a pintura de Léger. Foram necessárias várias décadas de ausência e transformação no mundo fora das telas, para a arte de Léger receber a atenção que merece. Lúcia Guimarães, de Nova York, para o Metrópolis. Ninhal, segundo Aurélio, é uma revoada de pássaros. Ninhal é também o nome do primeiro CD da flautista Léa Freire. O disco que acaba de sair traz só composições de Léa, interpretadas por quase 50 instrumentistas brasileiros. Pode ir? Da família, todos cantamos, todo mundo toca alguma coisa, todo mundo adora música, sempre foi assim. Academicamente mesmo, eu estudei piano e na escola do Trio eu estudei violão. O resto é tudo meio que autodidata, assim. Mas foi a flauta que ganhou essa parada, né? A flauta sempre me encantou pelo respirar, né? Você é obrigado a respirar enquanto você toca e isso acaba gerando um certo transe mesmo, emocional. Eu toquei com quase todo mundo da música instrumental, desde a Eliane Elias, passando por Nico Assunção, Filó Machado, gravei no disco do Nelson Aires, gravei no disco do Duda Neves, muita gente mesmo. Tanto que no disco agora tem 49 músicos que participaram espontaneamente, quer dizer, de graça, desse projeto, né? E que são muito meus amigos e que eu adoro eles, eles me adoram. Como é que foi a produção desse disco? Olha, demorou 2 anos, foi sendo gravado aos poucos. Tem uma salsa, tem valsas, tem... Nossa, tem coisas assim que
que fazem parte do universo da gente aqui em São Paulo, que é uma metrópole mesmo, né? E aqui aflui todo tipo de tendência musical. Você consegue encontrar discos de cantoras búlgaras, de pessoal de países inimagináveis. Teve algum momento que você achou que aqui no Brasil não tinha espaço para música instrumental? Não, sabe que eu nunca achei isso? Existe um público certo e fiel. O que não existe é uma indústria brasileira do disco. Talvez a única solução para isso seria ter uma indústria nacional de música brasileira que exportasse a música brasileira para fora e, portanto, aumentasse o volume de discos vendidos e, com isso, criasse condição de competir com essa música estrangeira que entra tão barato no nosso país, né? Eu acho que é uma coisa que tende a acontecer no Brasil muito cedo. É uma indústria nacional do disco exportando música para o mundo inteiro, porque a música brasileira é a melhor do mundo, não tem para ninguém. E a pianista paulistana Ana Cláudia Gazzi estreia em disco com a primeira gravação mundial de La Boutique Fantasque. A obra, composta por Ottorino Respighi a partir de uma série de peças de Rossini, chega às lojas em lançamento da Masterclass. Respighi, um dos maiores orquestradores da história da música, também transcreveu peças de autores desconhecidos. E Ana Cláudia Gazzi veio ao estúdio do Metrópolis e encerra o Metrópolis de hoje. Metrópolis. Apoio Cultural. Bradesco. Incorporam no seu dia a dia novos hábitos de higiene, saúde e lazer. Neste bairro, no extremo da zona leste de São Paulo, ganha muito quem recebe 2 mínimos por mês. A área foi invadida e a luz ainda é clandestina. A lista de doenças frequentes começa na hipertensão, passa pelo diabetes, desnutrição infantil e materna e chega à depressão. O tratamento ou a cura passa por este hospital, o único da região, e pela fila. Mas nem sempre há um médico especialista pronto para atender. Este quadro vem mudando há 2 anos com os agentes comunitários, surgidos pela primeira vez em 87 no Ceará. Em vez de esperar que o paciente vá até o posto de saúde,
nós vamos até esse paciente. E conhecendo a realidade de vida dele, nós levantamos todas as necessidades. Os agentes comunitários, recrutados no próprio bairro, entrevistam, cadastram e orientam. Eu vou até o posto, passo para a nossa equipe, que é enfermeira e médico e mais auxiliar, né? E quando eu não consigo orientação aqui, eu passo no posto. A família nordestina é um exemplo de como os agentes ajudam muito mais que o tradicional posto de saúde. São pessoas excelentes. O pessoal do posto, a Joana, principalmente, está me ajudando. Vocês têm aprendido a fazer coisas novas para tratar da saúde da criança? Sim, que é o soro caseiro. A gente não pode ver gestante que vai logo dando conselhos. A saúde do futuro bebê depende da mãe na gravidez. Aí ela tava puxando sua orelha, pra você não fumar tanto. A outra também deu uma puxadinha lá. Ela tem no máximo 5 por dia. A casa de Dona Silvone é um brinco, mas ela diz que manter esta limpeza já foi muito mais difícil. Não tinha água, agora a gente já tem a água. O lixo, que o caminhão do lixo não entrava aqui. Então ficava muito lixo aí, dava muito rato. Agora não tem mais, que a gente de saúde junto com a gente foi na prefeitura pedir. Há muito ainda por fazer. O esgoto continua correndo a céu aberto, mas já houve algumas mudanças significativas, mudanças de educação, como a presença dessa lixeira comunitária. Há 2 anos, esse lixo que está aqui seria jogado provavelmente dentro do rio, alimentando a próxima enchente. Esta lição foi ensinada às crianças num teatro de bonecos e parece ter sido bem absorvida. Lavar a mão, pôr o chinelo no pé, escovar o dente. O que mais? E lavar a mão para comer. Lavar a mão para comer. De não jogar lixo no rio. Até com os idosos, as agentes vêm mexendo. Agora, eles fazem caminhadas 3 vezes por semana. Um santo remédio para problemas circulatórios, dores nas pernas, nas costas e na autoestima. Não podia existir uma pessoa mais deprimida do que eu. Essa caminhada para nós, para mim principalmente, foi uma bênção de Deus. Que posto aqui para mim é tudo, graças a Deus. E agora estou vivendo, nunca dancei, agora eu danço, agora eu passeio, faço ginástica, estou feliz. 17 mulheres brasileiras foram resgatadas de prostíbulos no Paraguai. 5 delas tinham entre 15 e 17 anos. A operação em Cidade do Leste, na fronteira, foi na noite de ontem e teve a participação de policiais e juízes paraguaios e representantes do Consulado do Cristo Redentor. Ronaldinho se defende e diz que a intenção não é cometer blasfêmia, mas aparecer na mesma posição em que comemora os gols. A Pinacoteca do Estado reabre para convidados depois de uma longa reforma. O público poderá conhecer a nova Pinacoteca a partir de terça-feira. O velho prédio, no centro de São Paulo, foi transformado para abrigar um museu moderno. Melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras pode depender também de iniciativas simples e objetivas dos próprios moradores. É o que acontece no bairro da Saúde, em São Paulo. A vizinhança se uniu para plantar mais árvores nas ruas e o trabalho está dando ótimos resultados. Tudo começou quando o engenheiro agrônomo Gabriel Gonçalves decidiu que o bairro onde mora deveria ter mais árvores do que tem. O Jardim da Saúde, na zona sul da cidade, já é um dos mais arborizados da região. Mas à frente da Associação de Moradores, Gabriel criou uma comissão de arborização do bairro. Os voluntários conversam com moradores de casas que não têm árvores para incentivá-los a plantar. O engenheiro Cláudio Vacari, há 3 anos, mora nesta casa. Ele já tinha a intenção de fazer o plantio e, depois da iniciativa da associação, decidiu que irá plantar na calçada um falso barbatimão. Uma árvore que dá uma flor amarela, então traz um pouquinho mais de cor além do verde. Este morador estava decidido a cortar a sibipiruna plantada há mais de 20 anos em frente à sua casa. A árvore já destruiu a calçada várias vezes e isto o incomodava. Mas ele acabou sendo convencido de que não deveria destruí-la. Eu acho que antes deles falarem eu já tinha desistido. Mas depois que eles falaram ainda me convenceram a não ficar com ela. Gabriel fez um estudo junto a especialistas para saber qual seria o tipo de árvore ideal para plantar nas ruas do bairro. Só planta árvores que não destroem as calçadas e não prejudicam a fiação. No nosso caso, nós estamos escolhendo mudas nativas, plantas mais adequadas e a prefeitura não dispõe dessas mudas. Nesse caso, nós estamos comprando, porém todo o trabalho vai ser feito pela administração regional. A
A cidade de São Paulo tem 4 metros quadrados de área verde para cada habitante. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no mínimo, 3 vezes mais do que isso. Mas o Jardim da Saúde já ultrapassou essa média. Aqui são 17 metros quadrados de verde para cada morador. Eu acho bastante interessante mesmo. Gostaria que servisse de exemplo para outros bairros também, para nós termos uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Em instantes, as irregularidades que envolvem a Sersan começaram há tempos e parecem não ter fim. Recomeçam os ataques entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano. O Tribunal de Haia decide que os acusados de explodir o avião da Panam devem ter julgamento neutro. Jornal da Cultura. A pedra matou uma família inteira. O casal e 3 filhos estavam dormindo quando a casa foi atingida. Por enquanto, são as únicas 5 mortes confirmadas. Ontem, a Defesa Civil não conseguiu resgatar os corpos por causa da chuva. Hoje, uma equipe voltou à região, mas sem sucesso. Os corpos foram resgatados no final do dia pelos moradores. A região continua isolada, sem luz nem telefone. O helicóptero é o único meio de acesso. 30 famílias estão alojadas em escolas e igrejas. As máquinas da prefeitura já trabalham para recuperar as estradas. De Prudentópolis, no Paraná, Dari Júnior. E ainda, perto de Curitiba. O vento forte e rápido arrancou o telhado desse ginásio de esportes. Derrubou postes e destelhou praticamente todas as lojas do centro da cidade. O tornado derrubou árvores e atingiu a rede de alta tensão de energia elétrica. Os bombeiros isolaram a área. 300 fazendeiros fizeram hoje uma carreata de protesto contra as invasões de terra no Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo. Foi a primeira manifestação do ano organizada pela UDR, a União Democrática Ruralista. Segundo os fazendeiros, o objetivo é alertar os governos federal e estadual para o risco de novos conflitos na região. E no Equador, 7 pessoas morreram em uma explosão provocada por um vazamento de petrólio. La televisiva americana rivelava i primi dettagli sull'inchiesta condotta